Olá, eu sou André Moura, analista do Sebrae da Regional Centro-Oeste. Estamos em Pirenópolis hoje para poder gravar mais um episódio do Papo de Empreendedor. Pirenópolis, que é a terra das cavalhadas. Estamos aqui com 3 empresários, a Eliana Siqueira, da Vivarbo, o Alisson Lopes, da Fibra Forte e a Adriana Carvalho, da Caliandra Gastronomia. E eu queria iniciar esse Papo do Empreendedor conhecendo um pouquinho de vocês. Podemos começar pela Eliana. Conta um pouquinho da sua história, Eliana. Justo por mim. A Vivarbo é uma marca nova que vem substituindo a Veredas Frutas, que é uma marca de 27 anos. Eu fundei ela logo que casei, pedi exoneração e na fazenda perdia-se muita fruta. E eu resolvi achar algo para não perder aquela fruta e atender o turista, por se tratar de uma fazenda turística. Começamos com doce, mas turista não gosta de comer doce todo dia, né? E aí chegamos à desidratação de frutas. Começamos a desidratar as frutas do quintal, depois, posteriormente, pegamos vizinhos, fazendas em torno. Chegou ao ponto do limite total do município de Pirenópolis, aí a cidade vizinha de Jaraguá, e hoje a gente compra fruta do Brasil todo e vende para o Brasil todo também. Começou então com a necessidade de não desperdiçar a fruta Sim, de casa. Eu acho que começou com aquela consciência do não deixar perder a fome, você vê o produto de qualidade orgânico ali perdendo, tanta gente passando fome, querer fazer a diferença. Sim. Você já era empreendedora? Eu era professora. Professora? Mudou totalmente o ramo. Totalmente, era professora de inglês, aí pedi exoneração, casei, falei, agora eu vou descansar, né, sair desse mundo, e aí virei empresária. Empreendeu por necessidade ou por vontade, né? Eu acho que por oportunidade. Eu vi a oportunidade ali de algo que poderia ser um diferencial. Eu sou aquela... Pirenópolis é como diz, corre nas minhas veias. Então eu vi a oportunidade de fazer algo que faria diferença no município. Que coisa boa. Vou começar pelas mulheres, Alisson. Adriana. Quanto tempo de Vivar? 27. 27 anos. Bastante tempo, né? Tudo bom, André? Então, Tudo é um jóia. prazer estar aqui, né, com vocês e principalmente aqui com essas duas pessoas que são exemplos de empreendedorismo. Eu acho que falar um pouquinho da minha história remete um pouquinho, falar de onde eu vim, né? Eu me considero hoje pirinopolina, porque tem 12 anos que eu resido aqui, eu venho de Goiânia. A minha primeira formação é analista de sistemas. Então, assim, da época que eu formei para hoje, já sou dinossauro, tá? Não lembro mais o que eu aprendi na faculdade, eu acho que não se usa mais hoje. E a minha história de empreender nasceu, na verdade, da necessidade. Eu estava escutando aí a Eliane contando, saí da minha área de formação, que era analista de sistemas. Eu estava em Pirenópolis, fiz gastronomia em Pirenópolis e já estava na vinícola, trabalhando numa vinícola, numa empresa familiar, por 16 anos. E nesse tempo eu tinha vontade de montar a minha própria empresa. Eu queria montar a minha empresa relacionada com gastronomia, relacionada com vinhos, e isso nasceu, né, o Caliandra Gastronomia nasceu em 2018. Nada a ver com computadores, né? Nada a ver com computadores, nem... eu falo assim, com essa realidade que eu vivia, né? Por isso que eu falo que nasceu realmente de uma necessidade de voltar para o mercado de trabalho, porque eu estava numa empresa familiar, mas dentro de uma área administrativa, e que eu digo, quem é empreendedor sabe e já viveu a experiência de ser desde sócio proprietário ou dono proprietário até office boy. A gente passa aí por todas as etapas até a sua empresa conseguir andar, né? E eu falo que o Sebrae foi um padrinho, na verdade, que me impulsionou a tirar o meu projeto de montar a minha empresa do papel e fazer com que ela se tornasse realidade. Um pouco assim, eu sou aquela que às vezes fico gerindo, espero ter certeza que aquilo vai dar certo. É difícil a gente ter certeza que alguma coisa vai dar certo, porque a economia às vezes não é favorável, a pandemia, então assim, esse processo de empreendedorismo eu vejo, pelo menos na minha realidade, que foi uma necessidade e que também o Sebrae me ajudou a superar cada etapa. A de você iniciar,
esse projeto empreendedor, a de você superar as dificuldades nesse processo de dificuldade econômica e de pandemia, e acho que agora, mais do que nunca, vivenciar uma nova etapa, né, de novos projetos, de direcionar aqui as nossas vontades e os nossos desejos, que juntam os dois. Sim. Né? Eu acho que nasce da necessidade, mas a gente tem aí, dentro da alma, um pouquinho desse empreendedorismo inato. Adriana, além de ter o restaurante, também tem a propriedade rural em Cocalzinho de Goiás, né? Exatamente. Eu falo que eu comecei a empreender em Pirenópolis, que Pirenópolis eu acho que é o berço aí para muitos empreendedores e quem deseja, né, tá aqui num mercado onde você tem um atrativo natural muito bom, tem o turismo na cidade, as pessoas aqui são muito calorosas, a tradição de Pirenópolis é muito linda, mas a minha propriedade, eu tenho hoje uma propriedade rural, na verdade essa propriedade já tem mais de 17 anos, com o cultivo de uva em Cocalzinho de Goiás. Então, hoje nós temos um outro projeto que está sendo desenvolvido lá e que o Sebrae também está aí incentivando com a Rota dos Pirineus e que eu fui agraciada de fazer parte aí por estar já, né, nessa produção de uvas há alguns anos. É um processo que não para, né, Adriana? Essa é uma verdade. Eu acho que nós, empreendedores, até os meninos depois vão falar, porque às vezes eu sinto que é só comigo. Porque parece que quando a gente pensa que vai dar uma relaxada, a gente perde o fôlego e tem que recomeçar. Então, é uma coisa que se chama, acho que, persistência. Sabe? Você tem que amar muito o que faz, você tem que se realizar com esse trabalho, porque é um trabalho diário e de muita persistência. E se tiver um caminho mais fácil, me avisem, que eu estou buscando. O Sebrae está aqui para te ajudar nesse caminho mais fácil. Não existe receita de bolo, mas a gente pode indicar as melhores consultorias, os melhores processos, temos os melhores profissionais para poder conduzir esse caminho junto ao empresário. Então o empresário não está sozinho nisso. Alisson, prazer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, o convite do Sebrae para poder estar aqui. Conta um pouquinho da sua história, a história da Fibra Forte. Primeiramente, muito obrigado. Prazer é todo meu. É uma honra estar aqui na presença dessas duas lutadoras vitoriosas, né? Fibra Forte, ela nasceu há muito tempo. Ela nasceu de um sonho, de um projeto, desde quando eu tinha 7 anos de idade. Não sou nascido em Pirenópolis, porém sou filho de Pirenópolis. Os meus pais são daqui. Eles me tiveram em Brasília. Brasília eu cresci, desenvolvi ali através dos meus estudos, e ali eu montei a minha primeira empresinha na época como empreendedor, já aos 7 anos, vendendo produtos para supermercado e produtos diversos em outras áreas, né? Com 7 anos? Com 7 anos. O primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei uma nota de $1 e guardei. Essa nota de $1 está guardada. Com 13 anos, eu já pagava um motorista para dirigir para mim. Fui emancipado, porque eu não podia atravessar as fronteiras entre Distrito Federal e Goiás, ou Distrito Federal e Minas, exemplo. E aí fui constituindo alguma coisa. Mas eu não tinha uma empresa, de fato, já com CNPJ, né? Eu era um camelô. Então eu comprava e vendia. Tinha de fato, mas não tinha de direito, de fato, né? Não tinha de direito. Então, quando eu constituí o meu primeiro CNPJ, em 98, quebrei de 98 até 2002, quebrei 3 vezes. E eu procuro falar que eu quebrei 3 vezes, porque primeiro eu quebrei o dinheiro que eu tinha conquistado dos 7 anos de idade até os meus 18 anos, que eu sou de 80. E aí depois eu quebrei também o dinheiro do banco e depois eu quebrei o dinheiro do parente. Então, primeiro eu quebrei o que eu tinha, depois eu peguei o dinheiro do banco, não dei conta de pagar, e depois eu quebrei o dinheiro dos parentes que eu peguei emprestado. O parente está bravo até hoje. Não está, porque eu paguei eles muito rápido depois, depois que eu fiz alguns cursos do Sebrae. E aí quando foi já em 2002, quando de fato eu constituí a Fibra Forte, o nome é Fibra Forte não por conta da fibra da bucha, mas é porque eu tive que ter muita fibra e ser muito forte para recomeçar. E aí então eu percebi que o maior motivo pelo qual eu tinha quebrado é porque eu não sabia gestar. Eu era um camelô, eu era um comerciante e não um empreendedor nato, um empresário nato, um gestor. Então eu comecei a fazer os vários cursos que eu tinha na época, acesso, e esses cursos eram de fato os cursos pelo Sebrae. Na sequência eu ganhei um curso técnico da Fundação Bradesco e logo na sequência eu fiz um Empretec. Já em 2006, um ano antes, nós começamos o plantio de bucha vegetal na cidade de Pirenópolis.
Na época era 192 pés numa área de 700 metros quadrados. Depois de algum tempo, nós fomos aumentando essa lavoura. Nessa época era eu e meu pai de sócio. E em 2011 nós já estávamos com 3.400 pés. Foi quando meu pai veio a óbito. Um ano depois eu tinha aumentado de 3.500 pés para 30 mil pés de bucha. Hoje nós somos referência no mercado. Somos considerados a maior produtora de bucha vegetal da América Latina, com 60 mil pés plantados. A bucha vegetal que nós industrializamos aqui na cidade de Pirenópolis, nós mandamos para todo o Brasil, fazemos marca de terceiros, grandes marcas no mercado, e somos também referência no produto já acabado. Dentro desse processo, vocês fizeram a análise da curva ABC. Já sai um pouquinho daquela questão de ser o vendedor, de ser o produtor, para ter a análise técnica, né? A análise de gestão, a análise do mercado. Conta para a gente um pouquinho dessa sua experiência, porque a gente vê que começou com a bucha e hoje a sua empresa expandiu com uma quantidade gigante de produtos. Mas esse processo de gestão passou por uma análise, né? Passou. O que eu vejo? O caso de nós três aqui é tudo muito intuitivo, né? E toda a necessidade, eu vejo isso não só em nós três, mas no empresariado geral. Então, assim, a necessidade de empreender é que faz com que o empresário vai se mexendo e vai se reinventando todos os dias, e aí não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, e a preocupação é 24 horas, né? Então, a gente trabalha 30 horas, não é porque você realmente precisa de trabalhar 30 horas, mas porque você não tem como parar mesmo. Você não para. O empreendedor não para, porque a necessidade daquilo acontecer é maior do que ele, né? Então, quando surgiu algumas ferramentas, igual uma curva ABC, para a gente poder saber se o produto ele é vendável ou não. A bucha vegetal não era vendável. Só que nos últimos meses que eu tive da antiga empresa, eu puxei uma curva ABC e o produto que estava lá entre os 10 mais vendidos era a bucha. Aí você fala, mas se não era vendável, como é que ele estava entre os 10? Porque eram os únicos produtos que eu tinha no meu mix para vender, e eu, sendo realmente um bom vendedor de época, eu vendi o que eu tinha para vender. Então não tinha como ele não sair na curva ABC, né? Às vezes a gente fala em curva ABC. Então eu dei um pouco de sorte nisso aí também, sabe? Para muita gente pode parecer linguagem de outro mundo, Sim. né? E, na verdade, o Sebrae consegue ajudar a identificar esses gargalos, consegue identificar através das nossas consultorias. Temos as consultorias de gestão, consultorias de inovação, temos o Sebrae Tech, né? Inclusive, a Eliana é nossa entusiasta do Sebrae Tech. Conta pra gente qual que foi a sua experiência com o Sebrae Tech. Aí tem que contar vários, né? O Sebrae Tech, como diz, é uma alavanca. O que a gente precisa, a gente vai lá e puxa. Diversos desafios dentro da empresa, eu usei o Sebrae Tech. Mas recentemente, o que mais me marcou, porque foi um momento crucial na minha vida, foi o da marca. Depois de anos de empresa, por um lapso de tempo, eu perdi minha marca, porque ela dura 10 anos, né? Registraram a Veredas Frutas, que já tinha quase 20 anos comigo. Eu fiquei com o produto no mercado nacional com a marca de um terceiro. E bate um desespero, é como você se sentir roubado, aquela cena de novela que faz você assinar um papel e de repente você não tem mais nada. Não é bom de se viver, não. E naquele momento eu tenho que arrumar um nome imediato, porque me pediram 1 milhão na marca. E aí Cerrado Piri, não sei o que, tentando achar um nome. Aí eu falei, vou atrás do Sebrae. E eu tive muita sorte com a empresa que saiu para mim, que é um profissional altíssima qualidade. Ele já veio, olha, qual é a história da sua empresa, por que você colocou esse nome, o nome tem que seguir, porque a gente não pode passar essa dificuldade para o mercado. Aí eu falei, não, Veredas era fonte de vida, eu trabalho com produto natural, alimentos, e eu queria mostrar o lado bonito da vida, eu sou muito positiva, e foi então por aí que a gente vai. E aí a gente querendo entrar no mercado internacional, e foi então a gente vai pegar um nome já para o mundo inteiro, a gente vai registrar um mundo geral. Aí ele veio com várias opções, entre elas estava Vivarbo. Aí o que é Vivarbo?
Aí ele falou assim, árvore da vida, em Esperanto, ou seja, no mundo inteiro diz que é árvore da vida. Então, veredas, fonte de vida, né, que é a nascente da água, que se transformou na árvore da vida. Quando a gente conversou ali naquela reunião, eu consegui ver toda a transformação. Então, aquela decadência que eu estava sentindo, aquele medo de estar afundando por perder a marca, se transformou na expansão da marca. E a aceitação do mercado foi boa desse novo nome? Muito boa. Como diz, ela veio como a árvore da vida mesmo. Eu acho que a gente, naquele momento ali, eu consegui ver os galhos, as folhas, e ele ficou trabalhando com a empresa que a gente contratou para o Sebrae Tech, continuou trabalhando com a gente, já no marketing. Então, como ele sentiu toda a empresa, a gente foi já abrindo tudo naquele e expandindo aquilo que já existia. Foi o Sebrae Tech mais importante da minha vida. O Sebrae Tech ele tem 4 áreas de atuação. Então, a gente passa por produção e qualidade, design, sustentabilidade e desenvolvimento tecnológico. Falando em desenvolvimento tecnológico, a Adriana recentemente contratou uma ficha técnica para mídias digitais, né, Adriana? Como é que está sendo essa experiência? Exatamente, André. A experiência sempre é muito boa, como a Eliana acabou de falar. Eu já não é o primeiro Sebrae Tech, então a gente vem, né, desde 2015, sendo orientados nessas fichas técnicas, que é o que dá suporte e fôlego. Igual eu falei, ela estava num ponto ali meio sem norte. E é bom você ter alguém que você possa contar, porque nós estamos sempre aí sendo desafiados, nosso mercado de trabalho não é fácil, né? A concorrência desleal, porque o que aconteceu com a marca é uma questão assim desleal e a gente vê muito isso, né? Então, hoje, com relação ao desenvolvimento tecnológico, às mídias sociais, a Luciana Halber, que está fazendo a consultoria, eu sinto assim tranquila, sabe? O que é você sentir tranquilidade e você ver resultados. Que eu acho que é isso mais importante, porque é desesperador para nós que estamos sempre investindo, você fazer qualquer que seja o investimento, pequeno, médio ou grande, porque isso vai depender do seu porte mesmo, né, de negócios, você vê que não teve resultado, não frutificou, então é muito bom quando você consegue fazer essa comparação, né? Eu também tive a consultoria com o Projeto Ali, com a Maria Garcia. Sim. Então, assim, eu falo que é sempre um acompanhamento, principalmente quando a empresa ainda é pequena, que se resume em poucos funcionários e a gente tem que fazer manobras. A Eliane não é tão pequena, mas ela faz muitas manobras ainda. Esse negócio de tamanho, então, não é bem verdade, né, Eliane? Porque vocês estão sempre... Eu costumo dizer que é pegando o boi pelo chifre, e a gente pegando com as próprias mãos. E eu gostaria até só de ressaltar aqui uma coisa que me veio à memória, e que ambos falaram aqui, com relação ao nome da empresa, que está relacionado com a vida, né? Com a sua esperança de projeto, com o seu sonho. Então, assim, todos os nomes das empresas, pelo que eu vi, tem essa relação de inspiração, né? A Fibra Forte, Vivarbo e o Caliandra também surgiu dessa história de inspiração à procura de uma flor do cerrado, né? Que a Caliandra é uma flor do cerrado, é um símbolo do cerrado e que ela é considerada, por exemplo, a fênix do cerrado, que ressurgiu das cinzas. Então tem muito a ver com a minha história, porque às vezes você pensa que o mundo acabou para você, né? Pelas suas dificuldades, pela sua história de vida, pelos seus projetos que não deram certo. E aí, quando me apresentaram o Caliandra, na verdade, não me apresentaram, né? Eu fui apresentada por um cliente que falou, por que você não coloca o nome da Flor do Cerrado? Você nunca ouviu falar? Eu, na época, não. E isso ficou na incubadora. E quando eu fui desenvolver a minha empresa, que foi em 2016, me falaram vários produtos, vários nomes, como genipapo, que eu acho lindo, é uma fruta que eu gosto. E o desidrato. Também desidrato, tá vendo? Mas eu falei, não é esse o nome. De repente me veio a memória desse cliente que falou, olha, Caliandra. Aí eu fui pesquisar sobre Caliandra. Então, a história da planta, da flor Caliandra é muito linda. E nessa história eu descobri que ela tinha muito a ver com a minha vida. E isso é muito bacana, porque você ganha uma força aí no nome, na marca, né? E
só fazendo também mais um adentro, porque eu gosto de falar, né, meninas? Com relação ao registro de marca que o Sebrae orientou na época que aconteceu o processo da Eliana e da perda do nome, eu fiz o registro da minha marca, então foi através também do Sebrae que eu registrei, então Caliandra já é registrado, e eu acho que o Sebrae precisa de novo ajudar a gente a registrar mais marcas que a gente tem subprodutos. Sim. E cada subproduto tem que ter um processo, e acaba que é isso caro para nós. Então, já é um pedido, tá, André, que você pode levar. Vamos aí. Vamos levar. Porque Caliandra hoje já tem subprodutos e ramos de atividades que precisa ser registrado. E é uma pena. Fazendo um adentro também na fala, o Sebrae, o diferencial dele dentro da empresa é a segurança. A gente, como no empreendedorismo ali, o tempo é muito curto, são muitas decisões, você domina todo o setor e quando você tem que procurar uma empresa, seja tecnológica, embalagem, tudo, você pesquisa superficialmente e muitas vezes a gente compra gato por lebre. Esse é o cuidado do Sebrae. O Sebrae dá essa segurança, ele é como um avalista. Sim. Quando a gente procura o Sebrae, muitas vezes, eu até tinha ideia do que eu queria e eu procurei o Sebrae mais no sentido, não vou errar. Consultando, já está selecionada, já está segura, os profissionais ali já têm uma credencial. Então, é um serviço caro para uma empresa selecionar outra empresa. E o Sebrae já faz isso, já é uma economia de dinheiro. A preocupação do Sebrae é sempre ter os melhores profissionais do mercado para poder prestar serviço de qualidade aos nossos clientes. Então, a validação da Eliane corrobora essa preocupação que o Sebrae tem em sempre trazer o que há de melhor no mercado. O acesso às fichas técnicas e a inscrição para o programa do Ali, você consegue fazer direto na nossa vitrine do Sebrae, vitrine.sebraego.com.br. Lá temos mais informações acerca de cada serviço desenvolvido, tanto no Sebrae Tech, quanto se você deseja fazer inscrição para o nosso programa para ser atendido pelo agente local de inovação, que é o Ali, fica dentro da vitrine. Então, pode clicar lá, fazer o acesso, fazer a inscrição. O programa Ali é um programa que dura 4 meses, é um programa que trabalha o desenvolvimento da empresa na área de inovação, então um programa curto para poder aumentar a competitividade e o faturamento da empresa. Alisson, você comentou comigo do Empretec. Sim. O Empretec, ele é o principal programa de empreendedorismo do mundo. Então, são 40 países que aplicam essa metodologia pela ONU. E aqui no Brasil, quem tem a chancela para poder aplicar é o Sebrae. Conta pra gente como é que foi a sua experiência. Primeiramente, eu acho um pecado não ter uma reciclagem de Empretec, né? É uma vez na vida, né? Feito o Empretec, você vira empreteco. Deixa aí, né, colocado para você abrir lá para a turma. Vamos fazer uma reciclagem. Eu acho que teria que ter. Porque o Empretec é maravilhoso. De vários cursos tecnólogos que eu já fiz na área administrativa, né? E cursos de pequena duração, o que realmente eu carrego a bandeira e tem lá no meu escritório, você pôde ver, né, André? Realmente é o diploma do Empretec. E assim, eu tenho até hoje as apostilhas do Empretec que sempre eu corro nela e dou uma olhada. Tem vários outros cursos que eu pretendo fazer no futuro, mas quando eu penso em fazer esse investimento financeiro, eu falo, caramba, será que vai realmente valer a pena? Porque o Empretec me trouxe a teoria e casou com a minha prática. O Empretec colocou a régua lá em cima também, né? Qualquer outro curso que vem depois do Empretec... já está abaixo mesmo. Então, assim, mais uma vez eu falo, teríamos que ter um momento de reciclagem mesmo, porque eu fiz o Empretec em 2007. De lá para cá tudo mudou, né? Sim. Então deixa aí a dica para o Sebrae, vamos ver se a gente abre uma turma, poder abrir isso aí para quem já fez um Empretec de reciclagem. Bacana. Queria agradecer a presença da Eliana, da Vivarbo. Bacana a sua contribuição com a gente, Eliana. Olha, um prazer estar aqui. E uma coisa que o Sebrae também faz para a gente foi unir os empresários em si. Falando da união da empresa, um se apoia no outro e o Sebrae também trouxe isso para a gente. Alisson,
conhecido como o rei da bucha, né, Alisson? Isso, é. Obrigado pela presença. Obrigado você, André, mais uma vez. Obrigado a vocês duas pela presença maravilhosa. Tamo aí, né? Adriana. Obrigada, André. Obrigada a vocês. Um prazer, Eliana, já minha amiga guerreira aqui. Alisson, agora mais um parceiro. É ótimo conhecer o projeto, a história de vida de vocês. Sebrae, mais uma vez, fazendo parte aí sempre. Eu só quero agradecer esse momento e a oportunidade. O Sebrae Goiás agradece a presença de vocês, o compartilhamento da experiência. E aguardamos vocês no próximo episódio do Papo de Empreendedor. Obrigado. Eu empreendi com o Sebrae para empreender mais.